Bom dia! Hoje Deus tem uma palavra específica para você. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu quero começar essa mensagem com uma imagem. Pensa numa pessoa que está numa estrada. Ela está caminhando a tempo. Não é uma caminhada fácil. É longa, é cansativa. E em alguns trechos doeu muito. Mas ela continuou, porque acreditava que tinha um destino, que havia algo do outro lado de tanto esforço. E então, de repente, a estrada acaba. Não chega num lugar bonito, não termina numa chegada. Ela simplesmente acaba. Uma parede, um bloqueio, um muro que não estava no mapa. E a pessoa para ali, olha para frente, olha para os lados, olha para trás e não vê saída nenhuma. Talvez você conheça esse lugar. Talvez você esteja exatamente ali agora. Com a sensação de que fez tudo certo, foi até onde podia ir, deu tudo o que tinha e chegou num ponto em que não enxerga mais caminho. A situação travou, a porta fechou, a solução que você esperava não veio. E agora você está de pé diante de um muro, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Essa mensagem é para você. E antes que esse vídeo termine, a gente vai fazer uma oração juntos que eu acredito vai mudar a forma como você está enxergando esse muro. Porque tem algo que Deus quer te mostrar nessa manhã. Algo que você não consegue ver de onde você está, mas que Ele já vê com clareza. Fica comigo. Não sai agora. O que você mais precisa ouvir ainda está por vir. Eu preciso te fazer uma pergunta que vai direto no ponto. Você acredita que Deus consegue abrir caminhos onde você não vê nenhum? Não estou perguntando se você sabe que Ele pode. Estou perguntando se você acredita de verdade. Se essa verdade desce da cabeça e pousa no coração. Se quando você olha para o seu muro específico, aquela situação travada, aquela porta fechada, aquele problema sem solução à vista, você consegue, mesmo que com esforço, acreditar que Deus já está agindo naquilo que seus olhos não estão vendo? Porque é exatamente aí que mora a diferença entre fé e teoria. Teoria é saber que Deus pode abrir caminhos. Fé é confiar que Ele está abrindo o seu agora, mesmo sem ver, mesmo sem evidência visível, mesmo com o muro ainda de pé diante dos seus olhos. E eu sei que essa fé não é fácil de manter, especialmente quando a situação está travada há muito tempo, quando você já orou, já pediu, já esperou, e o muro continua ali, quando as pessoas ao seu redor já começaram a questionar. Quando você mesmo já começou a questionar. Mas é exatamente nesse lugar de questionamento que essa mensagem existe hoje. Para te dizer que o que você não consegue ver não significa que não está acontecendo. E que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fez caminho no deserto, esse mesmo Deus está trabalhando na sua situação agora. Mesmo que você não consiga ver. Essa mensagem é para você que está esperando por uma resposta que parece não chegar. Para você que pediu, orou, acreditou. E o silêncio foi a única coisa que voltou. Para você que tentou todas as portas que conhecia e todas estavam fechadas. Para você que está com uma situação financeira travada sem saber de onde vai vir a saída. Para você que está esperando uma cura, uma restauração, uma virada que não chegou ainda. Para você que olha para frente e honestamente não consegue enxergar como as coisas vão melhorar. Essa palavra é para você. E antes de orarmos juntos, eu quero te mostrar algo que muda completamente a perspectiva de quem está diante de um muro. Tem uma diferença fundamental entre a visão de Deus e a visão humana que eu preciso que fique claro na sua mente hoje. Você enxerga do chão, Deus enxerga do alto. Quando você está diante de um muro, o que você vê é o muro. Ele ocupa todo o seu campo visual. Parece definitivo, parece intransponível, parece a última coisa, o ponto final da estrada. Mas Deus não está olhando do mesmo ângulo que você.
Ele está num plano que enxerga não só o muro, mas o que tem do outro lado dele. Não só o problema, mas a solução que ainda não chegou até você. Não só a porta que fechou, mas as 10 outras que estão prestes a abrir e que você ainda não enxerga, porque a porta fechada ainda está bloqueando a visão. E mais do que isso, ele não só vê o que tem do outro lado, ele está agindo lá, preparando, alinhando, movendo peças que você não sabe nem que existem, trabalhando em dimensões que estão completamente fora do seu alcance. Isso é o que a Bíblia chama de caminhos insondáveis. Não porque Deus seja misterioso por prazer, mas porque a mente humana, com toda a sua inteligência, não consegue abarcar a totalidade do que Deus está fazendo em qualquer situação. E o que parece um beco sem saída para você é, na perspectiva de Deus, um ponto de transição, um lugar de espera antes da virada, uma passagem que parece muro, mas que tem uma porta, que só Ele sabe onde está e só Ele pode abrir. Eu quero te contar sobre um momento na Bíblia que ilustra isso de uma forma que nunca me saiu da cabeça. O povo de Israel estava fugindo do Egito. Depois de séculos de escravidão, finalmente estavam livres, finalmente estavam caminhando em direção à terra prometida, finalmente havia esperança. E aí, eles chegaram numa situação que, do ponto de vista humano, era literalmente sem saída. Na frente, o Mar Vermelho, impossível de atravessar. Atrás, o exército do faraó, impossível de enfrentar. Dos lados, deserto, sem opção. Humanos olhando para aquela situação teriam dito: acabou, não tem saída, o mar não abre, o exército não para. Não há caminho, mas Deus estava vendo aquela situação de um ângulo completamente diferente. E o que parecia o fim da história era, na verdade, o palco do milagre mais famoso do Antigo Testamento. O mar abriu, não antes da situação chegar ao limite, não quando havia outras opções disponíveis, mas exatamente quando não havia mais nenhuma alternativa visível. Exatamente quando, do ponto de vista humano, estava tudo perdido. E eu preciso que você entenda o que essa história está dizendo para você hoje. Deus não chega atrasado. Ele não abriu o Mar Vermelho em cima da hora porque estava ocupado com outras coisas. Ele esperou até o ponto em que não houvesse mais dúvida de onde a saída veio. Até o ponto em que ficasse absolutamente claro que aquilo não foi estratégia humana, não foi sorte, não foi coincidência, foi Ele. O seu Mar Vermelho pode estar diante de você agora. A situação pode estar no limite, o exército pode estar chegando, e você pode estar olhando para frente e não enxergando absolutamente nada, mas Deus já viu esse mar antes de você chegar nele, e Ele já sabe como vai abrir. Eu quero falar sobre algo muito específico que acontece quando a gente está esperando por um caminho que não consegue ver. A gente começa a ajudar Deus. E quando eu digo ajudar Deus, eu não estou falando de agir com fé. Estou falando de tentar forçar saídas que não são as certas, de tomar decisões por desespero em vez de por direção, de correr atrás de portas que não foram abertas por Deus só porque você não aguenta mais esperar, de aceitar soluções que parecem resolver a superfície, mas que criam problemas maiores embaixo. É quando Abraão, cansado de esperar pelo filho prometido, foi até Agar. É quando Israel, impaciente com Moisés no Monte Sinai, fundiu o bezerro de ouro. É quando a gente, exausta de esperar pela provisão de Deus, faz uma dívida que vai custar caro depois. Ou aceita um relacionamento errado porque não aguenta mais a solidão. Ou toma uma decisão de trabalho movida pelo pânico e não pela paz. E a saída que a gente força raramente é a saída que Deus estava preparando. Porque os caminhos que Deus abre têm uma qualidade diferente das saídas que a gente força. Os caminhos de Deus chegam com paz, mesmo quando são desafiadores, mesmo quando exigem coragem.
existe uma paz de fundo que confirma. Já as saídas que a gente força chegam com alívio imediato, mas com uma inquietação que não vai embora. E eu não estou dizendo para você não agir. Estou dizendo para agir a partir da fé, não do desespero. Para dar passos com discernimento, não com pânico. Para continuar caminhando, mas deixar que seja Deus quem abre as portas. Porque as portas que Ele abre, nenhum homem fecha. Deixa eu falar sobre a espera. Porque para quem está esperando por um caminho que não consegue ver, a espera é muitas vezes a parte mais difícil de toda a travessia. A espera tem um peso próprio. Não é neutro ficar esperando. Tem um custo emocional, tem um custo de fé, tem um custo no corpo de quem está em suspensão, num estado de nem chegou nem partiu, num lugar de não sei quanto tempo ainda. E a espera longa convida para dentro dela uns pensamentos muito específicos. O pensamento de que Deus se esqueceu, de que talvez a promessa não fosse para você, de que talvez você tenha errado em algum ponto e por isso a resposta está demorando, de que as pessoas que oraram menos, que se esforçaram menos, que merecem menos, estão recebendo respostas enquanto você espera. Esses pensamentos são mentiras, mas são mentiras que se alimentam da duração da espera. Quanto mais tempo passa, mais convincentes ficam, e eu quero desfazer essas mentiras com uma verdade que a Bíblia repete de formas diferentes em tantos lugares que não dá para ignorar. Deus não se esquece. Nunca. A Bíblia diz que Ele grava os seus filhos na palma das mãos, que é uma imagem de impossibilidade de esquecer. Não diz que Ele anota num caderno que pode perder. Não diz que Ele salva num computador que pode travar. Grava na palma das mãos. Você está gravado nele. A sua situação está gravada nele. E isso não muda com o tempo. A demora na resposta não é esquecimento, é processo, é preparação, é alinhamento, é o tempo que leva para que tudo que precisa estar no lugar certo esteja, o que inclui não só as circunstâncias lá fora, mas você mesmo aqui dentro. Porque às vezes Deus não está só preparando o caminho, está preparando a pessoa que vai caminhar nele. E talvez você não estivesse pronto antes. Talvez o que essa espera está fazendo dentro de você seja a parte fundamental do que vem a seguir. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, eu confio que o Senhor está abrindo caminhos que eu não consigo ver. Escreve essa declaração de fé. Mesmo que esteja difícil acreditar nisso de onde você está. Escreve especialmente se estiver difícil. Porque declarar em voz de fé o que você ainda não vê é exatamente o que move o coração de Deus. Escreve agora. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora. Toda manhã tem uma palavra nova esperando por você, para você não começar nenhum dia sem uma âncora. Se inscreve e ativa o sininho. Venha encontrar Deus aqui toda manhã, antes de encontrar mais qualquer coisa. Eu quero te contar sobre José, porque a história de José é talvez o exemplo mais poderoso da Bíblia de alguém que viveu por muito tempo sem conseguir ver o caminho que Deus estava abrindo. José recebeu um sonho de Deus quando era jovem, um sonho de propósito, de liderança, de algo grande, e aí a vida foi na direção completamente oposta do sonho. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi parar no Egito como escravo, começou a se reconstruir, ganhou confiança, foi colocado em posição de responsabilidade e foi acusado injustamente e jogado na prisão. Na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 companheiros de cela, pediu apenas que um deles se lembrasse dele quando saísse. E o homem saiu, foi restaurado, e se esqueceu de José por 2 anos. 2 anos a mais na prisão, depois de tudo que já tinha passado. E do ponto de vista humano, se você montar a sequência de tudo que José viveu, você não consegue enxergar o caminho. Não consegue ver como aquela sequência de traições, escravidão, acusação falsa e esquecimento poderia desembocar em alguma coisa boa.
Parece um acúmulo de portas fechadas, de caminhos bloqueados, de muros um depois do outro. Mas Deus via do alto. E cada etapa que parecia bloqueio era preparação. Cada dor que parecia desvio era formação. Cada porta fechada estava redirecionando José para uma posição que ele não poderia ter ocupado sem ter passado por tudo aquilo. José se tornou segundo no comando do Egito, e em algum momento, olhando para trás, ele disse aos irmãos que o tinham vendido. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. O que parecia destruição era construção. O que parecia abandono era direção. O que parecia muro era corredor. E a história da sua vida também está sendo escrita por um Deus que vê do alto, que transforma traições em testemunho, que usa o que o inimigo planejou contra você a favor de você, que não desperdiça nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma porta fechada. Nada foi em vão. Nada está sendo em vão agora. Eu quero falar sobre os caminhos que Deus abre e que muitas vezes a gente não reconhece na hora porque não são os caminhos que estava esperando. A gente faz planos muito específicos sobre como a coisa vai se resolver. Tem na cabeça um roteiro. Imagina que a saída vai vir de determinada direção, por determinada pessoa, de determinada forma, e fica olhando para aquela direção específica, esperando que o caminho apareça ali. Enquanto isso, Deus está abrindo um caminho completamente diferente. Por um lugar que você não estava olhando, por uma pessoa que você não esperava, de uma forma que você nunca teria pensado, num timing que não era o seu. E às vezes a gente perde o caminho que Deus abriu, porque estava tão focado no caminho que esperava que ele abrisse, que não viu o que estava sendo aberto. Então, essa manhã, além de pedir que Deus abra caminhos, eu quero que a gente peça também por olhos para ver os caminhos que Ele já está abrindo, por discernimento para reconhecer a mão de Deus nos lugares onde ela aparece, mesmo que sejam lugares inesperados. Por flexibilidade de fé para seguir quando Ele aponta para um caminho que não estava no seu roteiro. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e mais criativos, e mais completos, e mais cheios de graça do que qualquer coisa que a nossa mente conseguiria planejar. Agora vamos orar. Fecha os olhos, respira fundo uma vez, solta devagar. E com esse ar que sai, imagina que você está soltando a tensão de tentar resolver, de tentar enxergar, de tentar controlar o que não está nas suas mãos. Abre as mãos agora, de palma para cima, porque essa oração é de quem está recebendo, não de quem está segurando. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda sabedoria e de todo poder, eu venho até o Senhor nessa manhã diante de algo que eu não consigo resolver sozinho. Eu venho diante do meu muro, o Senhor sabe qual é. O Senhor conhece o nome da situação que está travada. Sabe quanto tempo já faz que eu estou esperando por uma saída que não veio. Sabe quantas portas eu tentei e estavam fechadas. Sabe o cansaço que essa espera tem provocado em mim. Sabe as dúvidas que foram crescendo ao longo do caminho. E mesmo assim eu vim, porque onde eu não vejo saída nenhuma, eu sei que o Senhor vê do alto. E o que parece para mim um beco sem fim é, na sua perspectiva, uma passagem com uma porta que só o Senhor sabe onde está. Senhor, eu peço que o Senhor abra caminhos que eu não consigo ver. Não os caminhos que eu planejei, não necessariamente os que eu esperei, mas os seus caminhos, os caminhos que são mais altos do que os meus, os que o Senhor estava preparando enquanto eu estava olhando na direção errada. Os que chegam com a sua marca, com a sua paz, com a sua confirmação de que foi Ele quem abriu. Que o Senhor abra na situação financeira que está sufocando, que onde parece que não tem recurso, não tem saída, não tem como fechar o mês. O Senhor abra de um jeito que só pode ter sido o Senhor.
que a provisão venha por onde eu não estava olhando, que a porta se abra por quem eu não estava esperando, que o Senhor abra na área de saúde onde o relatório médico fechou portas. Que o Senhor, que é médico dos médicos, que não está limitado pelo que a ciência conhece, que tem o poder sobre o corpo e sobre a vida, que esse Senhor haja onde os recursos humanos chegaram no limite. Que o Senhor abra nas relações que estão bloqueadas, nos diálogos que travam, nas reconciliações que parecem impossíveis, nos corações que parecem endurecidos demais para mudar. Que o Senhor, que amolece pedra, que transforma coração de pedra em coração de carne, que esse Senhor entre naquelas relações e abra o que está fechado. Que o Senhor abra no trabalho, nos projetos, nas carreiras que parecem estagnadas, nas portas profissionais que foram fechadas sem explicação, nas oportunidades que pareciam certas e que não se concretizaram. Que o Senhor, que controla as oportunidades, que direciona os caminhos profissionais, que abre portas que nenhum homem fecha, que esse Senhor haja na minha vida profissional de um jeito que eu reconheça a sua mão. Senhor, eu peço também por olhos para ver o que o Senhor já está abrindo. Que o Senhor me dê discernimento para reconhecer os seus caminhos, mesmo quando não são os que eu esperava. Que eu não passe pela porta que o Senhor abriu sem notar, porque estava esperando por uma porta diferente. Que eu não perca o tempo de Deus na minha vida, porque estava olhando para outro lugar. Que o Senhor renove a minha fé hoje, Pai, que onde ela estava se esgotando pela longa espera, o Senhor a reabastece. Que onde a dúvida foi entrando por causa do silêncio, a certeza da sua fidelidade fale mais alto. Que eu consiga me segurar na verdade de que o Senhor é fiel. Não porque estou sentindo isso agora, mas porque tenho evidências do passado de que é verdade. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora com o seu próprio muro, cada uma com a sua situação específica que está travada, cada uma com a sua espera que está pesando, cada uma com o seu mar vermelho diante dos olhos e o exército chegando por trás. Toca em cada coração, Senhor. Que cada pessoa que chegou até aqui essa manhã sem ver caminho, saia daqui com a certeza de que o Senhor já está agindo. Que os olhos da fé se abram acima dos olhos físicos. Que cada uma consiga enxergar, mesmo que só um pouquinho, que existe um Deus trabalhando no que elas não conseguem ver. Senhor, eu declaro hoje sobre a minha vida: o Senhor é o Deus que abre caminho no deserto e faz rios no ermo. O Senhor é o Deus que faz coisas novas, antes mesmo que eu perceba que estão acontecendo. O Senhor é o Deus que não está limitado pelas minhas limitações, não está restringido pelas portas que o homem fechou, não está impedido pelo que parece impossível para mim. Eu declaro que o meu caminho está sendo aberto agora, mesmo sem ver, mesmo sem evidência visível ainda, mesmo com o muro ainda de pé diante dos meus olhos. Eu confio que o Senhor está trabalhando no que eu não vejo, e que quando o caminho aparecer, vou reconhecer a sua mão nele. Com gratidão, Pai, por ser um Deus que age mesmo quando eu não percebo, por ser fiel mesmo quando eu duvido, por não desistir da minha história mesmo quando eu mesmo quase desisti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração saiu do fundo do coração, escreve aqui nos comentários. Amém. Senhor, eu confio no Senhor mesmo sem ver o caminho. Declara isso. Porque essa declaração não é de quem tem tudo resolvido. É de quem escolhe confiar antes de ver. E essa é a fé que move montanhas. E eu deixei na descrição desse vídeo uma oração especial que continua tudo que a gente viveu juntos hoje. Uma palavra que pode ser exatamente o próximo passo que você precisa dar. Não termina esse dia sem assistir. Clica na descrição agora e tem mais uma mensagem esperando por você. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma última imagem. Pensa naquela pessoa no começo da mensagem, de pé diante do muro, sem ver saída nenhuma. Agora imagina ela do alto,
da perspectiva de Deus, e do alto você consegue ver que o que parecia um muro sólido tem uma porta, que do outro lado desse muro tem um caminho que ela nunca imaginou. Que o caminho que ela esperava e que se fechou era menos bonito, menos completo, menos cheio de propósito do que o que está do outro lado desse muro, que ela não consegue ver de onde está. E o único motivo pelo qual ela ainda não passou por aquela porta é que não chegou a hora certa, que Deus está alinhando os últimos detalhes, que a espera não é abandono. É preparação para algo maior do que ela imaginou quando começou a jornada. É assim que Deus está te vendo hoje. Você está de pé diante do muro. Deus está vendo do alto o que tem do outro lado, e Ele já está trabalhando na abertura daquela porta. Não desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Que hoje você caminhe com a certeza de que o Deus que vê do alto já viu o seu caminho inteiro, inclusive a parte que você ainda não chegou. Que a sua paz guarde o seu coração enquanto você espera. Que a sua força sustente os seus passos enquanto você continua. E que quando a porta abrir, e ela vai abrir, você reconheça a mão dele naquilo e diga: só podia ter sido Deus, porque só vai poder ter sido Deus mesmo. Vai com ele. Ele vai na sua frente, preparando o caminho. Até a próxima oração. Deus cuide de você.